Vou colocar no silencioso aqui, gente. Perdão. Como que coloca no silencioso isso aqui? Bom, como que coloca no silencioso é boa. Ô, gente, então, a gente vai encerrar os exercícios de titulação. Na verdade, dentro dessa parte que eu chamei de parte 2, a gente tinha três tópicos. A parte de diluição, mistura de soluções, né? E a parte de titulação. Os exercícios, eles estão na página 85. 85, tá bem? Beleza? É isso que a gente vai fazer, então, na primeira aula de hoje. Bora, bora? Então, bora, bora. Na questão, as primeiras quatro ou cinco questões, se não me engano, são só da parte mais tranquila, essa partezinha aqui, tá? Depois é que o bicho vai pegando. Na questão 1, ele fala o seguinte: há 3 litros de uma solução de cloreto de cálcio, CaCl2, 0,4 mol por litros, acrescentou-se água até que o volume final seja de 5 litros. Então, quando ele fala assim, olha, eu tinha 3 litros de uma solução. Peraí, deixa eu colocar aqui questão 1, né? Eu tinha 3 litros de uma solução que era 0,4 mol por litro de CaCl2. Ô, gente, só para a gente aquecer os neurônios, vai. Se eu tenho 3 litros de uma solução 0,4, quantos mols eu tenho? 1,2. Como que eu faço a conta rápida? Comando vermelho. Comando vermelho. O número de mols do soluto, gente, é concentração vezes volume. Então, isso aqui era a solução 1. Aí ele quer pegar essa solução e diluir. Ele quer passar essa solução para 5 litros, tá? Ele pede duas coisas: determinar a concentração em quantidade de matéria e determina da solução final, e depois determinar a concentração em quantidade de matéria de cloreto. Então ele pede duas coisas. No item A, ele quer a concentração de CaCl2 no final. Ô, gente, acostuma com esse negocinho aqui, ó, que daqui a pouco a gente vai usar muito, tá? Ó. Toda vez que a gente for trabalhar com concentração e eu quiser trabalhar com ela em mol por litro, eu uso esse colchetezinho, só para simbolizar, tá? Então eu quero a concentração final desse cara, tá? Beleza, vou escrever aqui, ó, concentração final. Gente, vamos imaginar que você não lembre da fórmula, porque isso aqui tem uma fórmula para fazer. Se você lembrar da fórmula, você resolve rapidinho. Vamos supor que na hora da prova te deu branco e você fala, caralho, não lembro da fórmula. O que que você tem que pensar? Que se você pensar isso aqui, você chega na fórmula tranquilo. Numa diluição, o que que acontece com esse cara aqui, ó? Nada, não acontece nada. Exatamente. O fato de você ter colocado água aqui dentro não vai fazer ter mais ou menos soluto. Tudo bem? Então, se o número de mols é igual aqui e aqui, ó, eu só fazer isso aqui, ó. CIVI igual a CF, VF. Concentração vezes volume no começo, concentração vezes volume no final. Então fica 3 vezes 0,4 igual a X, ou com CF, vai, vezes 5. Olha lá, ficou assim. Vai dar a concentração final de cálcio, de CaCl2, 1,2 dividido por 5, e dá, opa, 0,24 mol para cada litro de solução. Tá bom? 0,24 mol para cada litro de solução. Temperatura tá boa aí? Tá. Um pouquinho de calor, mas tudo bem. Agora, gente, dá uma olhada no item B, porque a pergunta é um pouco diferente. Vê se vocês conseguem entender essa pergunta, porque ela pode ser que ela seja meio esquisita. Ó.
Ele pergunta quase a mesma coisa. Ele fala assim: determine a concentração em quantidade de matéria de cloreto. Cloreto. Determine a concentração de cloreto. Sim, pessoal. No item A, ele pede a concentração de cloreto de cálcio. No item B, ele pede a concentração de cloreto. Por que que ele faz essa pergunta que aparentemente é meio esquisita? A gente não pode esquecer que esse tal de cloreto de cálcio aqui, ó, gente, ele é um sal. Ele é um sal. E o fato dele ser um sal significa que, pelo fato dele estar dentro da água, ele está dissociado. Então, imagina o seguinte: imagina que o cara foi preparar essa solução aqui e depois ele vai diluir. Só que para preparar essa solução, o que que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o sal e colocar na água. Então, vê, ó, quando o cloreto de cálcio vai para a água, ele dissocia. E ao dissociar, ocorre a quebra da ligação iônica, ou seja, o cátion separa do ânion. Como que fica essa dissociação? Ela fica assim, ó, Ca2 mais 2Cl menos. Quando a gente fez o exercício agora de diluição, pegamos a solução, colocamos água, aumentou o volume, caiu a concentração. A gente descobriu que a concentração deste bonitão aqui, ó, depois da diluição, ela vale 0,24 mol a cada 1 litro. Então, veja, quando você diz assim, olha, a concentração de CaCl2 é 0,24 mol por litro. Quer dizer que a cada 1 litro de solução, eu tenho 0,24 mol disso aqui. Tudo bem? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se esse cara estivesse, perdão, se esse cara estivesse dissociado, quantos cálcios eu teria lá dentro? Eu ia ter que ter 0,24. Com certeza. Por quê? Vamos ver o que vocês imaginam. Porque cada molécula dessa aqui quebrar, libera um cálcio. É uma estequiometria. Se uma molécula quebra, libera um cálcio, duas moléculas quebram, liberam dois cálcios, e assim sucessivamente. Então, a concentração do cálcio lá dentro é 0,24. Ok. Só que para o cloro é diferente. Por quê? Porque cada partícula de sal, quando dissocia, libera dois cloros. Dois. Uma molécula, dois cloros. Outra molécula, dois cloros. Outra, dois. Então, se eu tiver 0,24 moléculas lá dentro, 0,24 mol, né? E elas estiverem dissociadas, eu vou ter aqui 0,48 mol para cada litro. Tudo bem? Gente, isso aqui esse raciocínio que a gente está fazendo, ele é um raciocínio de estequiometria. Dá para perceber claramente. E ele é um raciocínio de estequiometria que está sendo feito com concentração. Então, aqui, eu queria que vocês pegassem uma mensagem. O que que um sal tem de especial? Ele dissocia na água. Então, ele é um eletrólito. Daqui a pouco a gente vai começar a falar dos eletrólitos mesmo, né? Sal, ácido, base. Quando você põe um eletrólito na água, existem duas maneiras de você expressar a concentração dele. Então, ó, vamos escrever aqui um lembrete. 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 Bom dia. Para um eletrólito, para um eletrólito. Se você não souber o que é eletrólito, coloca assim no parênteses, ó, ácidos, bases e sais. Para um eletrólito em solução, podemos expressar sua concentração de duas maneiras. Tá? A concentração
De duas formas. Claro que isso aqui isso só vale para eletrólito, por quê, pessoal? Porque eletrólito é a única coisa que quebra na água. Depois eu vou dar um exemplo de uma coisa que não quebra. Então, ó, concentração. Peraí. Aqui. Ou, ó, ou você expressa a concentração do eletrólito não dissociado, então fica 0,24 mol por litro, ou você expressa a concentração dos íons. Quanto que dá a concentração total de íons? 0,72. Se você fizer a conta, 0,72 é 3 vezes maior que 0,24. Por que 3 vezes maior? Porque são 3 íons. Cada eletrólito, quando dissociou, libera 3 íons, tá vendo? Tá? Então, isso é importante a gente ter essa destreza matemática de trabalhar com concentração de íon, porque daqui a pouco a gente vai usar isso aqui para fazer conta, tá? Essas concentrações aí. Vamos para cá. Beleza? Deixa eu ficar aqui do ladinho. 2. Oi. Fala. O que que é quantidade de matéria? O que que é quantidade de matéria? Bom, se fosse, se fosse o que você está pensando, ele falaria assim, calcule a concentração em íons por litro, tá? Peraí que eu vou pegar um pano. Sujou aqui. O idiota fez uma coisa muito burra. Tem pano aqui na pia? Eu que deixei cair café. Eu precisava de um pano só para secar o... Sabe aquele negócio da lousa? Deixei cair café lá dentro, cara. Fiz uma besteira ali. Pode, deixa eu dar uma olhadinha nele só. Obrigado, viu? Bom. Você entendeu, Sara, por que que não é aquilo que você está pensando? Aí eu poderia, por exemplo, transforma isso aqui para átomo. Aí eu falo, eu pego isso e multiplico por 6, 10 a 23, tá? Também, olha como é que a pessoa quer pôr a caneca e acha que vai dar certo, né? Puta merda. Nem parece professor de física. Burro demais. É, não, sabia que ia dar merda aqui, né? Óbvio que ia dar. Agora não tem mais café, idiota. Tudo bem, não tem problema. Na questão 2, gente, vamos lá. Questão 2. Ele diz o seguinte: um técnico de laboratório aqueceu uma solução. Gente, essa palavra é importante. Quando eu aqueço uma coisa, o que acontece? O líquido evapora. Se eu aquecer uma solução, eu imagino o seguinte, ó. Você tem aqui uma soluçãozinha 1, uma concentração e um volume. Ao invés de eu pôr água, eu vou tirar água. Eu vou aquecer de tal maneira que o volume vai diminuir. Aquecimento triângulozinho, tá, gente? Ele fala o seguinte, que a solução, o técnico aqueceu uma solução aquosa de um determinado sal que estava 0,4 mol por litro
Ah, então ele deu a concentração. 0,4 mol por litro, obtendo 400 ml de uma solução 1 mol por litro. Então, quer dizer, ele aqueceu até a solução virar 1 mol por litro. 1 mol por litro. E ele fala que essa solução tinha 400 ml. E aí ele vai perguntar, então, quanto de água foi perdido nessa evaporação? Quantos ml de água foram perdidos na evaporação? Gente, para eu conseguir saber isso, eu preciso saber qual era o volume inicial. Aí, para quem é bom de conta, dá para tentar fazer por regra de 3 inversa. Por exemplo, se você for bom de conta, o que você pode tentar fazer? Ó? Você olha para o número 0,4 e olha para o número 1. E tenta descobrir quantas vezes um número é maior que o outro. Se você conseguir descobrir isso, você resolve rapidão. Quantas vezes o número 1 é maior que 0,4? 2,5 vezes, não é? Se você pegar o número 0,4 e multiplicar por 2,5, você chega na concentração final. Então significa, pessoal, que a concentração aumentou 2,5 vezes. Se a concentração aumentou 2,5 vezes, é porque o volume deve ter caído 2,5 vezes. Entenderam? Isso é um jeito de você fazer a conta sem precisar da fórmula, tá? Se você não conseguir enxergar, aí como é que você resolve aqui? Então você fala o seguinte, ó, o volume inicial dividido por 2,5 tem que ser igual a 400. Por isso que é bom manjar dessas coisas de regra diretamente e inversamente. Você escapa de muita fórmula. Ó, então, o volume inicial deu 1.000 ml. Se você não conseguir enxergar isso aqui, pessoal, porque às vezes não é tão simples, às vezes o cara coloca números e você não consegue fazer a conta rápido. Aí você usa a formulinha do CV, que a gente usou lá no comecinho da aula. Tá? Então, quanto que ele tirou de água? 600. 600, né? O volume evaporado igual a 600 ml, tá? Faz para cá. Próximo. Puta, esse aqui. Ah, não, é o outro que é foda. Esse aqui é mais ou menos, mas o outro é pior. Ele fala assim, ó. Um laboratório dispõe de uma solução estoque de sulfato de sódio numa concentração de 2 mol por litro. Na2SO4 aquoso, 2 mols por litro. Isso é uma concentração bem grande, tá, pessoal? Se você parar para analisar, né, o que são 2 mols, né, vamos fazer uma conta rápida aqui, ó, só para você sentir o drama. Isso aqui, ó, só o SO4, a massa molar dele é 96, mais 46. 96 mais 46 dá 142. Cada mol disso aqui pesa 142 gramas. Rapidamente. Então o cara pegou 1 litro e botou aqui 2 mols, colocou quase 300 gramas de sal. Então dá uma concentração bem alta, tá? Ele chama isso aqui de solução estoque. Geralmente uma solução é chamada de estoque quando ela serve de estoque para você produzir outras. Então o que os caras fazem? Eles produzem uma solução super concentrada
E aí, quando você quiser pegar um pouco daquela solução, você vai lá, pega e dilui ela. E prepara ela de acordo com a sua concentração. Que é o que ele vai falar. Ele fala assim, ó. Explique como você prepararia 100 ml de uma solução desse sal a meio mol por litro. Então, eu quero preparar uma solução que tenha concentração meio mol por litro. E eu quero preparar 100 ml. E a pergunta é: explique como você faria. E aí? Como que vocês fariam para produzir? Porque é um texto, tá, gente? Vocês perceberam? Ele não perguntou qual a concentração. Ele perguntou: explique como você faria. Então aqui eu preciso escrever uma resposta. E aí? O que eu faria para obter 100 ml de uma solução meio mol por litro a partir de uma que é 2 mol por litro? Qual que é o fator de diluição aqui? Qual que é o fator de diluição de uma solução para outra? O fator de diluição é 4, pessoal. É 4. Diluiu 4 vezes o fator. Olha para a expressão que eu estou falando. Fator é um número de diluição. Quer dizer, quantas vezes essa solução ficou diluída? 4 vezes. Tá? Então, eu pegaria um volume, faria o que com esse volume? Diluiria 4 vezes para chegar em 100 ml. Que volume precisaria de diluir 4 vezes para chegar em 100 ml? 25, certo? Pego 25 desse aqui, diluo para 4, 1 para 4, então eu pego 25, ponho 75 de água e chego nos 100 ml, deu para entender? Então, ó, como é que eu responderia? Toma-se 25 ml da solução estoque, que será diluída com o fator 1 para 4, vírgula, isto é, vírgula. Devemos adicionar 75 ml de água. Devemos adicionar 75 ml de água. Bom? Oi. Qual parte? Tudo? Porque eu não quero 100 ml de solução. Que volume eu tenho que pegar daqui para transformar em 100? Ah. Porque olha só, vamos lá. Qual a concentração da solução estoque? Eu quero saber que volume eu preciso para chegar em meio mol por litro, com volume 100. Teria, mas eu fiz pela fórmula, só que eu fiz de cabeça, né? Ó, 50 sobre 2, 25, tá? Beleza? Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Aqui eu fiz a continha, ó, só para mostrar da onde eu cheguei no 25, tá? Então, por exemplo, numa prova, você pode responder fazendo a conta, pode responder olhando para esta situação, tá? Tem muito aluno que tem dúvida, né? Quando vai fazer, por exemplo, uma questão discursiva. Pode fazer esquema e depois colocar alguma coisa escrita? Pode, não tem problema, tá? Desde que a pessoa entenda o que está fazendo. Tá? Aí. Parecida com a 2, né? Não muito, não. Só que na 2 ele
diminuiu o volume. Alô? E na 3 ele aumentou o volume. A questão 4 é a questãozinha mais chata das quatro primeiras, né? Porque ela vai envolver tanto a parte de diluição quanto a parte de misturas. Então, vamos olhar para ela. Perdão. Oi. Tem a B? Ah, tem a concentração do sódio. Ele quer a concentração do sódio na solução preparada. 1 mol por litro, né, gente? Ó, quanto que dá a concentração do sódio? 1 mol por litro. Por quê? Porque é 1 para 2. A hora que esse bonitão aqui, ó, dissociar, a hora que esse bonitão aqui dissociar, cada partícula de sal vai liberar 2 sódios. Então, se a concentração da solução diluída era 0,5 mol por litro, o sódio tem que dar o dobro, tá bom? Eu poderia colocar também a do sulfato, né? Ele não pediu. Quanto que dá a do sulfato? Cuidado, cuidado. Quanto que dá do sulfato? 0,5 mol por litro também. Por quê? Só tem um sulfato na fórmula, tá? Eu acho que ele não pediu a do sulfato justamente para evitar que o aluno acerte sem querer, né? Porque se botar meio, você acertou de qualquer forma, tá bom? É o mesmo, aqui, gente, é o mesmo raciocínio que a gente usou naquele outro do CaCl2. Você dissocia, vê quantos cátions, quantos ânions você tem na proporção, tá? Fechou? Agora sim, fizemos o B. Ah, então, o que eu estava falando para vocês, a questão 4 é chatinha, quer ver? Olha o tanto de informação que tem na questão, gente, loucura. Uma solução, eu vou ler primeiro meio rápido, só para você sentir o naipe do negócio. Uma solução foi preparada pela mistura de 100 ml de cloreto de lítio, 0,2 mol por litro, com 200 ml de cloreto de cálcio, 0,1 mol por litro, e com 200 ml de uma solução de cloreto de alumínio, 0,25 mol por litro. Então, tipo assim, o cara pegou simplesmente 3 soluções e misturou as 3. Considerando que o volume final, que é o da mistura, né? Seja o volume a soma dos volumes das soluções misturadas, qual a concentração de lítio, cálcio e cloreto? Então vamos anotar aqui as soluções, porque tem muita informaçãozinha. Solução número 1, cloreto de lítio. Opa. Oh, meu Deus. Cloreto de lítio. Qual o volume? Dos 100 ml, numa concentração de 0,2 molar. 2 mol por litro. 200 ml. 100, desculpa, né? 100. Tá. Aí ele pegou uma outra solução que agora é de cloreto de cálcio. Solução 2. 200 ml de CaCl2. Só que agora a concentração é 0,1, né? 0,1 mol por litro. E a terceira solução é a de alumínio, cloreto de alumínio. 200 ml também. AlCl3. Só que numa concentração de 0,25. Tá aí. Beleza? Aí ele misturou as 3 soluções. E aí, na mistura, ele quer que eu calcule a concentração de lítio, de cálcio e de cloro. Tá bom? É isso aqui. Beleza? Gente, uma coisa que a gente precisa
observar, né? Ele observa que na pergunta ele já vai direto na concentração dos íons. Então, seria interessante, antes da gente começar a trabalhar com as soluções em si, a gente observar que isso aqui está tudo dissociado. Isso aqui está dissociado, isso aqui também, e isso aqui também. Então, significa que vai ser melhor a gente escrever a concentração dos íons. Nós vamos trabalhar com a concentração de íons, de todo mundo. Eu não vou olhar necessariamente para a concentração do sal dessa forma, porque ele está na água. Então, vamos lá. Nessa solução aqui, eu tenho de lítio, concentração do lítio aqui é 0,2. E a concentração do cloro é 0,2. Aqui, ó, eu não sei se eu tinha falado na semana passada, eu acho que eu falei, mas não custa nada lembrar. Quando você tiver com preguiça de escrever mol barra litro, põe só em mão. Tá? É a mesma coisa que mol barra litro. Na soluçãozinha do cloreto de cálcio, gente, eu tenho cálcio, eu tenho cloro. Em que concentração? O cálcio na concentração 0,1 e o cloro 0,2, certo? Cuidado aqui, hein? Não esquece. Como a proporção é 1:2, eu tenho 2 vezes mais cloro do que cálcio lá dentro. Tá? Então a concentração é maior. E para o cloreto de alumínio, eu vou ter alumínio e cloro. Misericórdia, olha quanto número. A do cloro é 0,75 aqui, tá? Dá uma olhada, vê se com alguma dúvida nas concentrações. Tá, isso aqui, gente, é só a parte inicial do exercício que você tem que pensar. Fala, bom, eu vou trabalhar com as concentrações dos íons. Agora, o que que eu tenho que fazer com essas concentrações? No item A, ele pede para calcular a concentração desse bonitão aqui, ó, do lítio. Só que ele pede para calcular a concentração do lítio depois que você misturou tudo. Beleza? O que que aconteceu com o lítio na hora que mistura tudo? Ele diluiu. Ó, aqui você tinha lítio. Esse lítio, ele estava dissolvido em 100 ml. A hora que você foi jogando um monte de coisa lá dentro, o volume desse lítio foi aumentando. Por exemplo, ele estava em 100 ml, né? A hora que você jogou a solução 2 aqui, esse lítio agora está em 300 ml. Aí depois você vem e joga a terceira solução em cima. Agora o lítio está dentro de 500 ml. Tá bom? Ah, professor, mas e os outros íons não vão interferir? Não. Não, cada íon tem uma concentração diferente. No caso do lítio, pessoal, ele sofreu uma diluição. Por que que é importante você saber isso? Porque se você sabe que ele sofreu uma diluição, para calcular a concentração dele no final, você vai usar a formulinha da diluição. Então você vai fazer isso, ó. C1V1 igual a C2V2. Onde? O que que vai ser o C1? O C1 vai ser a concentração do lítio antes de você diluir ele. Vezes. Quem é o V1? O V1 é o volume da solução onde o lítio estava antes de você diluir. Tchan. Igual. Concentração 2. A concentração 2 é a concentração do lítio, a hora que tudo isso aqui estiver misturado. Ó. Tudo isso aqui vai estar misturado. Tudo isso aqui. Então, o volume agora passou a ser 500 vezes C2. Tá bom? Aqui o volume, ó, pessoal, ele subiu 5 vezes no processo de diluição. Você foi misturando, né, as coisas. Então, a concentração vai cair 5 vezes. 0,2 dividido por 5. Dá 0,04 mol por litro, tá?
Tenta fazer o B, gente. Deixa eu pegar um cafezinho para aqui. Quanto deu a B? Zero? Vamos ver. Vocês fizeram a mesma coisa na B? Vocês perceberam que é para fazer a mesma coisa na B? Ó, ele fala assim, qual que é a concentração agora do cálcio? Ó, o cálcio, ele está na soluçãozinha azul. Bonitão lá. Dissolvido em 200 ml. Conforme você começa a colocar as outras coisas lá dentro, esse volume vai aumentar. Então, o cálcio, gente, ele vai passar de 200 para 500 ml. Então, ó, para o cálcio, nós também temos uma diluição. Diluição. Então, fica C1V1 igual a C2V2. C1, quanto que é a concentração? 0,1 vezes 200 igual a C2 vezes 500. Vai ficar plá, plá, plá. 0,2 dividido por 5. Dá a mesma coisa? É isso mesmo, gente? 0,04? É mesmo, tá certo. E agora? E o C? No C, ele pede a concentração do menino cloro. Ô, gente, é aqui que está a parte mais difícil ainda. Eu não sei se já dá para chegar nas alternativas com as respostas. Ah, eu fui muito filho da puta, eu tirei a alternativa por causa disso. Ó, pra gente ter que fazer até o final. Por que que eu não posso fazer a mesma coisa com o cloro? Porque o cloro está em tudo quanto é lugar, velho. O cloro não diluiu. Ô, gente, diluir é diferente de misturar. É muito importante que esse é o momento que você vai saber se você entendeu de verdade a diferença. Por quê? Diluir é quando você tem uma solução e só põe água. Por exemplo, por que que eu usei a fórmula de diluição para o lítio? Porque para o lítio, aqui não tem nada dele, concorda? Nessa solução. E não tem nada de lítio aqui. Então, tipo, para o lítio é como se você estivesse jogando água. Tanto para o lítio, como para o cálcio, como para o alumínio também, que ele não perguntou a concentração do alumínio. Agora, eu tenho cloro aqui, cloro aqui, cloro aqui. Aí eu tenho que usar a fórmula da mistura, gente. Que é aquela fórmula chata da mistura de soluções. Que é uma média ponderada. Perdão? Lembra que eu comentei com vocês que para a gente calcular a mistura, a concentração, né? Eu tenho que fazer a média ponderada das concentrações. Então fica C1V1 mais C2V2 mais C3V3, porque são três soluções, tudo isso dividido por V1 mais V2 mais V3. Tá? Beleza? Agora eu vou substituindo cada uma das concentrações de cada solução que eu tenho ali. Hein? Bom, na primeira solução, eu tinha 100 ml de cloreto, 0,2 mol por litro. Então fica 100, 0,2 vezes 100, mais. Solução 2, gente. Volta aqui comigo, ó. Solução 2. Cloreto, 0,2, só que no volume de 200. 0,2 vezes 200. Mais. 3. 0,75, que é o cloreto nessa solução, vezes 200. Puta que continha, hein?
Bom, pelo menos tem esse número grande aqui, ó, dividido tudo por soma dos volumes. 0,2 vezes 100 dá 20, mais 0,2 vezes 200 dá 40, mais 0,75 vezes 200. Calma. Tudo bem. Quanto que dá isso? 190 por 500. Nossa, é isso, né? 190. Nossa, 210 por 500. Dá, se fosse por 1.000, daria 0,21, dá 0,42. Puro suco de matemática, né? Puro suco de continha. Por isso que acho que não cai muito esse assunto. Não, por exemplo, no Enem nunca vi questão assim, sozinha, de diluição, sabe? Beleza? Agora vem a parte fora da aula, tá, gente? As próximas questões, as 5, as 6 e as 7, elas são questões de titulação. Então aí já tem toda a historinha, montar a reação, tá? Eu procurei colocar cada uma de um jeito diferente para a gente ver até que ponto eles podem ir com essas questões, tá? Só que assim, gente, vou ser bem honesto. Questão de titulação, numa prova como a do Enem, por exemplo, que é uma prova muito extensa, eu recomendo que vocês pulem ela. Mesmo que você olhe e fale, não, é uma questão de titulação, eu sei fazer, é melhor pular, porque provavelmente ela é uma questão longa. É uma questão que vai envolver muita conta, você vai ter que ler o exercício 2 ou 3 vezes. Por exemplo, você pega essa questão 6, que é a questão que nós vamos fazer do Enem, ela é uma questão que tem um enunciado muito longo, tá? Vamos ver aqui como é que as coisas andam nas titulações. E vocês vão ver, inclusive, tá, que na parte de exercícios para casa, a maioria esmagadora das questões é de titulação, praticamente todas, tá? Ele fala assim na questão 5, ó. O vinagre é uma mistura homogênea cujo principal componente é o ácido acético. Um estudante de química analisou uma amostra de uma garrafa de meio litro de vinagre de maçã, em que no rótulo há a informação de que o teor de ácido acético na solução é de 4,2% mV. Então, o que o menino está falando? Ele está falando que lá no rótulo do vinagre aparece, isso aqui é uma solução 4,2% mV de ácido acético. Tá bom? Bom, então, acho que a primeira coisa que a gente já pode parar aqui, antes de continuar lendo, é tentar entender o que significa isso. Quando eu olho para uma concentração, eu gosto de pensar sempre que isso aqui é uma regra de 3. Né? Eu olho para isso aqui e penso assim, ó, eu tenho 4,2 gramas de ácido acético em 100 ml de solução. 4,2%, e o mV indica que é grama para 100 ml, tá? Lembra que quando a gente viu concentração na aula de teoria, eu falava que concentração podia ser em porcentagens, né? Podia ser massa-massa, massa-volume ou volume-volume, tá? Normalmente a mais comum é massa-volume, tá bom? Ah, oi, tudo bem até aqui? Ele vai titular isso aí. Como assim titular, velho? Vamos ler aqui a questão, ó. Ele fala: considere que o ácido acético seja o único composto de caráter ácido do vinagre. Analise as proposições seguidas, sugeridas pelo estudante após a análise. Tá. Ele faz duas afirmações. Ele quer que a gente julgue verdadeiro ou falso. Frase 1. Frase 1. A molaridade do ácido do vinagre, a molaridade do ácido acético na amostra é 0,7 mol por litro.
Ele quer saber se a concentração do vinagre é 0,7 mol por litro. Bom, uma coisa eu sei. A concentração é 4,2 massa volume, não é? Eu quero saber quanto vale isso em mol por litro. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Tá? Então pensa, ó. Se eu quero saber quanto é isso em mol por litro, eu tenho que fazer, na verdade, duas regras de três. Primeira, quanto é para 1 litro? Eu vou chegar numa massa e depois transforma ele em mol. Então eu vou fazer assim, ó. No rótulo está dizendo que eu tenho 4,2 gramas de ácido em 100 ml. Qual vai ser a massa de ácido em 1 litro? 10 vezes mais, 42 gramas. Tudo bem? Ó, então o que que eu já descobri? Que 4,2% mV é a mesma coisa que 42 gramas por litro. Agora eu vou pegar isso aqui e ver se isso aqui vale 0,7 mol. Ele está falando que a concentração ali é 0,7 mol por litro, né? Só que daí tem o problematis. Qual que é o problematis? Ele não deu a fórmula do ácido acético. Então vai. De quem que eu vou arrancar a língua hoje? Qual é a fórmula do ácido acético? Ô, gente, esse ácido não é o ácido caralífero, tá? Você tem que saber a fórmula. Ó. Ah, mas eu não lembro. Tudo bem, então vamos lembrar. Esse aqui, ó. Qual que é o oficial dele? Vocês entendem que eu estou falando oficial? O nome de batismo dele. Ácido etanóico. Com 2 carbonos etanóico. Tá? Ah, e professor, se ele não desse a fórmula, eu não teria como fazer? Não. Esse não. Esse ele foi maldoso. Tá? Por que que eu preciso da fórmula? Para massa molar. Então vamos lá. 2 carbonos, 24, mais. São 4 hidrogênios, né? 4 hidrogênios. Então dá 4, mais 32. 16 vezes 2, 32. Dá 60 gramas para 1 mol. Bom, 60 gramas para 1 mol, gente. Faz a regrinha de 3 aqui no cantinho, ó. 60 gramas, 1 mol de ácido. 42 gramas, X ou N. Tá bom? Vai dar 0,7. 7 mol por litro. Prontinho. Então a primeira frase é verdadeira, tá? A primeira frase está ok. Belezinha? O item 2 é um pouco mais complicado, gente. Ele pergunta, ele faz uma afirmação, ele fala assim, ó. Ao titular 20 ml desse vinagre com hidróxido de sódio 1 mol por litro, eu gasto 50 ml da base. Então ele está falando o seguinte, ó. Se eu pegar desse vinagre aqui 20 ml e reagir esses 20 ml com uma base, ele fala que se a base for 1 mol por litro, eu devo gastar 50 ml da base. Então vamos tentar entender o que está querendo que a gente faça. Bom, deixa eu colocar aqui item B. Primeiro, a gente precisa entender que agora o problema ele virou uma estequiometria. Ele virou uma estequiometria, tá? A partir do momento que ele usa a palavra titular, eu tenho que pensar estequiometricamente. Então, se eu tenho que pensar estequiometricamente, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é montar a reação do ácido com a base. Por que que a reação é importante? Por causa da proporção, ok?
Não sei se vocês lembram que na aula da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre como acontece uma reação ácido-base. Basicamente, qual que era a ideia, né? O ácido perdia o hidrogênio, a base perde o OH, os dois se unem para formar água e tem a formação do sal. Tá, só que acontece o seguinte, olha para a molécula do nosso querido, do ácido. Está no vinagre, né? Tá no vinagre. Percebe que essa molécula ela tem 4 hidrogênios? Alô? Tá acabando. Essa molécula ela tem 4 hidrogênios. No entanto, o único hidrogênio que vai reagir na base é esse aqui, ó. Tá? Esse hidrogênio, inclusive, ele tem um nomezinho especial, talvez algum de vocês vão lembrar. Ele se chama hidrogênio ionizável. Ionizável. Isso significa que ele é o único hidrogênio que, quando você coloca o ácido na água, ele tem condições de sair na forma de H+. Tá? Por que que essa informação ela é crucial? Porque ela vai dizer para a gente qual a proporção entre ácido e base. Olha só, o meu ácido é esse ácido aqui, ó. Ó, esse aqui é o nosso bonitão. Tá. Esse ácido vai reagir com a base. NaOH. A reação ácido-base ela vai acontecer aqui, ó. Esse hidrogênio sai junto com o OH para formar a tal da água. Mais. Aí o que que acontece? O ácido, gente, ele perdeu o hidrogênio, então ele fica assim, ó. Só que quem vai entrar no lugar do hidrogênio aqui é o Na que estava ligado ao OH, ele vai grudar aqui, ó. Pum. Ó, Na. Na. Tá aqui. Beleza? Tudo isso, pessoal, para chegar aqui à conclusão que uma molécula de ácido reage com uma molécula de base. É isso que a gente está olhando. Tá? Lembra que quando a gente faz a reação ácido-base, a proporção ela vai surgir quando você fizer o balanceamento. Só que nesse caso, é uma reação 1 para 1. Tá? Bom, o que que ele está afirmando? Ele está afirmando que ele usou 20 ml desse cara, com 50 ml desse aqui, e ainda fala que a concentração desse cara vale 1 mol por litro. Tá? E detalhe, né? A gente já sabe a concentração do nosso ácido, porque nós calculamos a concentração do nosso ácido no primeiro item aqui. Tá? E aí? Agora estamos numa encruzilhada. O que que eu faço? Como é que eu verifico se essa frase é verdadeira ou falsa? E aí? Alguém tem alguma ideia? Então vou dar a minha. Uma possibilidade para a gente ver se essa frase é verdadeira ou falsa é verificar se esses números, se um desses números aqui é verdadeiro. Ó. Por exemplo, ele está afirmando que eu uso 50 ml de base, 1 mol por litro. Eu vou desconfiar de um desses números e ver se isso é verdade ou não. Porque é o seguinte, gente, se isso aqui for verdade, eu vou chegar na conta. Eu vou chegar na conta. Então, por exemplo, eu vou desconfiar do volume da base. Eu estou achando que esse volume está muito grande. Então vamos ver. A pergunta, então, que eu vou responder é a seguinte: será que o volume de base que reage com esse ácido é 50 ml? Vamos ver. Bom, como que eu procedo nessa verificação? Lembra que na semana passada a gente falou assim, olha, quando você tem uma reação ácido-base aqui, ó, a principal coisa é você escrever a proporção. Nesse caso, eu vou escrever assim, ó. Tudo bem? 1 para 1. Só que
O que é o número de mols do ácido? É a concentração dele vezes o volume dele, que tem que ser igual à concentração da base vezes o volume da base. E aí, o que eu vou fazer? Para verificar a veracidade dessa frase, eu estou desconfiando que o volume de base não é 50 ml, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tratar esse volume como incógnita. Eu vou colocar todos os valores que eu tenho e vou ver se esse valor vale 50 ou não. Se esse valor não valer 50, a frase está falsa. Quer ver, ó? Qual que é a concentração do ácido que a gente achou? 0,7 vezes. Quantos ml de ácido eu estou usando para fazer a titulação? 20 vezes. Qual a concentração de base que eu usei para titular meu ácido? 1 mol por litro. Deixa eu esse ponto aqui. E diz ele que o volume é 50, mas eu estou achando que não é. Tudo bem? Quanto deu o volume de base? Deixa eu tirar isso daqui. Só de... 14, né? Tá? O volume dá 14 ml. Isso significa, pessoal, que não tem como essa titulação ter acontecido da forma que ele falou, tá? Uma outra possibilidade, pessoal, seria você desconfiar da concentração, também podia ser. Por exemplo, você pode colocar o volume 50 e ver se a concentração bate 1 mol por litro. Então, basicamente, é verificar mesmo. Fala. Titular significa neutralizar completamente. Tá? Neutralizar completamente. Porque na titulação acontece isso, né? Então ficou. Ah, não, peraí, aqui é falso, né, gente? Desculpa. Eu coloquei verdadeiro, mas é falso. Então, a primeira é verdadeira. Aquela da concentração em mol por litro é ok, que é 0,7 mol por litro. Agora, na titulação, percebe como o nível de bagagem que você tem que ter para resolver uma questão dessa já é um nível maior? Você já tem que ter visto reação ácido-base. Aqui ainda, para complicar, ele deu um ácido orgânico, que o cara precisava lembrar o nome. Tem uma série de situaçõezinhas aí, tá? Questão número 6. Na questão 6 ele fala assim: um dos parâmetros do controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo de bebidas é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa desse ácido em 100 gramas da fruta. Então, pelo que eu entendi aqui, ele está falando que existe uma coisa chamada acidez total, que mede basicamente a concentração de ácido cítrico em gramas por 100 gramas de fruta. Então, tipo, para você saber se uma fruta é ácida ou não, você vai medir a quantidade de ácido cítrico. Ele já está dizendo o que ele quer, tá vendo? A quantidade de ácido cítrico presente em 100 gramas de fruta. Muito bem, aí ele vai continuar falando. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta
3 hidrogênios ionizáveis. O ácido apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Diferentemente desse ácido aqui, ó, pessoal. Ele apresenta um hidrogênio ionizável. Agora vamos refletir um pouquinho sobre a importância dessa informação. Essa informação é crucial na questão, por quê? Quando ele fala para mim que o hidrogênio, que o ácido tem 3 hidrogênios ionizáveis, significa que quando ele for reagir com uma base, por exemplo, como essa, ele vai reagir na proporção de 1:3. Isso é muito importante perceber, tá? Então, eu vou representar o ácido assim, ó, H3X, tá? Como eu não sei a fórmula do ácido, tá ali. Ele apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, é um ácido triprótico, e ele tem massa molar 192 gramas por mol. Então, se ele deu a massa molar, é porque em algum momento eu vou ter que transformar ou de grama para mol, ou de mol para grama. Continuando. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro para polpas comerciais. Então, nessa tabela, você está vendo quanto tem que ter no mínimo de ácido em 100 gramas de fruta. Aparentemente, a mais ácida aqui é o maracujá, né? 2,5 gramas em 100 gramas de fruta. Aí tem as outras aqui. Aí ele continua. A acidez total de ácido cítrico numa amostra de polpa de fruta foi determinada. Então, o que o cara fez? Ele pegou uma polpa de fruta e fez uma análise dela para descobrir quanto disso aqui tinha. Agora ele vai descrever o processo. Ele fala assim, ó, no procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra e após solubilização do ácido, o sólido remanescente foi filtrado. Então, tipo assim, ele pegou 2,2 gramas de fruta e fez um suco. Bateu, colocou água, deixou o ácido e toda a coisa arada dissolver na água, filtrou e obteve um líquido, uma solução, que seria basicamente o suco da fruta, né? O suco da fruta. Então, o que ele fez? Como ele queria descobrir quanto tem de ácido aqui dentro, ele pegou aquela fruta, dissolveu na água e tirou toda aquela bagaço, tranqueirada. Aí ele continua. A solução obtida foi titulada com hidróxido de sódio 0,01 molar. Então, essa solução ácida aqui, ó, ela foi titulada com NaOH 0,01 mol por litro. Essa era a concentração da base. E para isso, se consumiram 24 ml da base. Pronto. Beleza? Entre as listadas, qual amostra analisada pode ser de qual polpa? Do que é essa polpa de fruta aí? Pesado, hein? Isso é pesadinho. Por onde a gente começa, gente? E aí? Eu preciso descobrir, pessoal, quanto tem de ácido aqui dentro, ó. De alguma maneira. Todo o ácido que estava aqui dentro foi dissolvido na água e foi consumido pela base. Então, é um problema de fato de titulação. Então, seria interessante a gente tentar pensar assim: olha, se aqui dentro tem uma solução ácida, eu gostaria de descobrir a concentração desse ácido. Ou a concentração desse ácido, ou o número de mols dele.
São coisas que eu posso tentar descobrir. Porque para pensar, se eu conseguir descobrir a concentração, eu consigo descobrir o número de mols. Se eu conseguir descobrir o número de mols, eu consigo descobrir a massa de ácido que tem aqui dentro. Uma vez que eu consigo descobrir a massa que eu tenho aqui dentro, eu pensei que essa massa veio daqui, ó. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Então, a gente pode começar fazendo o quê? Montando a reação. Montando a reação. A reação é a seguinte, ó. H3x mais NaOH. Opa, deixa eu fazer aqui embaixo que fica melhor, né? Eu vou fazer uma reação entre H3x com NaOH. Como que fica a proporção aqui, gente? De ácido com base. Eu vou fazer 1:3 ela. 1:3. O meu ácido ele vai soltar 3 hidrogênios. Se o meu ácido vai soltar 3 hidrogênios, eu vou precisar de 3 OHs para reagir com esse ácido. 3 OHs. Então, como a base não tem 3 OHs, eu vou fazer isso aqui, ó. Tum. Então, agora eu tenho, ó, um OH, outro OH, terceiro OH, junto com um H, outro H, outro H. Então, eu vou formar aqui, gente, 3 águas. Mais. E aí, a formulinha do sal. Gente, esse cara aqui, ó, tem que carga esse ânion aqui do ácido. Esse ânion vai ter a carga -3. A hora que ele perder os 3 hidrogênios, ele fica -3. Como o sódio tem carga +1, então eu vou ter uma fórmula meio esquisitinha assim, ó. Na3x. Embora ele não tenha pedido para a gente escrever a reação, eu preciso saber como ela acontece por causa disso aqui, ó. Tá bom? Agora vamos ver se agora começa a ficar um pouco mais clara a história. Eu quero descobrir qual fruta é. Para descobrir qual fruta é, eu preciso descobrir quanto de ácido tem aqui. Para descobrir quanto de ácido tem aqui, eu preciso pensar na proporção em que o ácido reage com a base. Eu acabei de descobrir que a reação entre o ácido e a base vai ser na proporção de 1:3. Então, eu vou trabalhar com esses números aqui, ó. Eu vou escrever assim. 1 mol de HX, de H3x, né? Reage com 3 mols de base. Assim como o N do ácido está para o N da base. Ó, pensa nessa regra. Onde está esse N do ácido? Ó? A priori, esse N aqui, ó, pessoal, ele está aqui, ó. Tá aqui. E o N da base, onde está? Ele está aqui, ó. Então, ó, multiplicando em cruz aqui, eu chego na seguinte equaçãozinha. Que o N da base é igual a 3 vezes o N do ácido. Aqui. Beleza. Agora, olha o que eu vou fazer, gente. Quais são as informações que eu tenho aqui, ó? O N da base eu não tenho, mas eu tenho a concentração e o volume. Então, se eu fizer um CV aqui, né? Se eu fizer um CV aqui, eu descubro quanto tem de ácido dentro do suco. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou tentar calcular quanto tem de ácido dentro do suco. Então, fica assim, ó. Vamos colocar aqui de novo. N da base. Só estou copiando de novo aqui, tá? Vou abrir.
fica C base vezes V base igual a 3 vezes... Aí, olha só, nesse ponto aqui, eu posso fazer duas coisas. Ou eu coloco aqui, no caso do ácido, CV também, ou eu deixo o N ácido. Tá? Por que que eu vou deixar N ácido? Porque sabendo o número de mols do ácido aqui dentro, ó, eu descubro quantos gramas tem. Ele me deu a massa molar do ácido, né? Tá? Dá uma olhadinha. Seguindo, concentração da base. 10 a menos 2 vezes. Ele gastou para a base, gente, 24 ml. 24 ml. Olha lá, tudo bem? Eu vou isolar o número de mols do ácido. Ah, essa conta vai ficar de boa. Ó. Aqui vai dar 24 vezes 10 a menos 5, dividido por 3. Tá bom? Aí ficou 8, 10 a menos 5 mols de ácido. Então vamos dar uma recapituladinha aqui, porque a coisa já está meio perdendo rumo, né? Voltando. Eu quero descobrir qual é a polpa de fruta. Então o que eu peguei? O que eu fiz? Peguei 2,2 gramas da polpa, produzi um suco com ela e reagi esse suco com uma base. O meu intuito é descobrir quanto tem de ácido aqui dentro. Então, o que que eu fiz? Primeiro, eu montei a reação ácido-base e percebi que a proporção era 1:3. Ou seja, cada base, cada ácido que tem aqui dentro, aqui, ó, ele vai precisar reagir com 3 bases. Fazendo as contas, eu descobri que lá dentro tem que ter isso aqui de ácido. Onde está esse ácido? Ele está dentro do suco. Dentro do suco que reagiu. Tá? E agora? Daqui, desse ponto, você tem dois caminhos a seguir. Caminho número 1. Porque qual que é o problema? Para você descobrir do que a fruta é, você precisa ter a quantidade de ácido em gramas por 100 gramas de fruta. A única coisa que eu achei é que aqui dentro, ó, tem isso aqui de ácido. Então agora eu preciso pegar aquele valor e tentar usar ele olhando na tabela. Só que para aquele valor estar na tabela, ele precisa estar nessa unidade, ó. Para você tentar achar a concentração de ácido dentro da fruta, ela tem que estar em gramas por 100 gramas. Então, você tem que se fazer duas perguntas. Isso aqui está em grama? Então eu tenho que passar para grama. Segunda pergunta. Isso aqui está em 100 gramas de fruta? Isso aqui tem quantos gramas de fruta? 2,2. Então eu tenho que fazer duas contas. Eu tenho que pegar esse valor aqui primeiro e descobrir ele. Quanto tem em 100 gramas? Então, vamos lá. Cálculo do ácido. Vou escrever aqui, ó. Cálculo do ácido em 100 gramas de fruta. Opa. Tá. Essa quantidade de ácido que a gente teve todo o trabalhão para calcular, que é 8, 10 a menos 5 mols, estão presentes em 2,2 gramas da fruta.
que foi a quantidade que ele usou de polpa para poder fazer a reação com o ácido. Qual vai ser a quantidade em 100? Tá lá. Isso aqui vai dar um N igual a 8 vezes 10 a menos 5 vezes 10 ao quadrado. Vai dar 8 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 2,2. Isso aqui já, agora isso aqui já está em 100 gramas de fruta. Eu não vou fazer essa conta, pessoal, porque eu vou ter que fazer uma outra conta em cima desse número. Tá? Esse número aqui, gente, ele está em mol. Faltou um mol aqui, né? Peraí que eu escrevi errado. Mols em 100 gramas de fruta. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir isso em gramas. Eu vou fazer a quantidade que ele tem em gramas, porque aí eu consigo olhar na tabela. Aí eu vou conseguir olhar, tá? Cadê a massinha do boneco? Ah, tá aqui, ó. 192 para 1 mol. 192 para 1 mol. Então, ó, 1 mol do ácido desculpa, tem massa de 192 gramas. Agora, se eu tiver aqui, ó, bom, deixa, vai. Depois eu simplifico. Eu estou tentando não fazer muita conta, mais do que a gente já fez, né? Ó, isso aqui vai dar uma massa M. Então, vai ficar 1 vezes M, que é a massa do ácido, vai dar 8, 10 a menos 3, vezes 192, dividido por 2,2. Aqui, tá? Aí tem algumas contas que daria para fazer, né? Por exemplo, você poderia simplificar aqui o 2,2 com 8, aqui dá 1,1 sobre 4, e aqui 4. Aí fica 4 vezes 192, dá 400, 9, 18, 27, 36, 738. 738? Ou não? Eu estou tentando fazer a conta de cabeça, mas não estou conseguindo. Peraí. Eu vou colar. Já feita ela inteira? 768? Então fica assim, ó. Olha que conta chata. 768 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Essa aqui é a quantidade de ácido que está em quantos gramas de fruta? Agora já está em 100 gramas de fruta. Tá? Foi. Não, não, eu tô acreditando em vocês. Lembre-se que a culpa é toda de vocês. Deixa eu ver. 192. Ah, tá, verdade. Tem que dividir. Entendi agora o que você está falando. Vai dar 698, gente. Nossa senhora, que inferno, né? 698. Desculpa aí. Agora tá certo. Eu esqueci de dividir por 1,1. Ô, gente, então significa, depois de todo esse inferno, ah, a massa de ácido dentro da fruta é 0,698 gramas por 100. Essa é a concentração. Que fruta é? Deixa eu ver. Não pode ser acerola. Não pode ser acerola porque a acerola tem que ter no mínimo 0,8. Nós temos 0,69. Pode ser o caju, não pode ser o cupuaçu e pode ser a graviola. Tanto a graviola como o caju têm concentrações compatíveis com esse valor aqui, ó, tá? Então as frutas são caju, que eu adoro, por sinal, e graviola, que eu detesto. Ela é bonita, né? Vocês já viram? Graviola é super bonita.
mas eu não gosto muito dela. Pausa de 1 minuto de silêncio, vai. O pessoal de casa precisa tirar print de alguma parte da lousa, me fala que eu vou para o lugar e fico parado lá. Só estou esperando o pessoal aqui de casa da sala copiar também, tá? Ah, eu gosto dele. Para relaxar, começar bem a semana, né? É gostoso. Você imagina se tá assim na segunda-feira, imagina na sexta, né? Gente, eu vou falar para vocês uma coisa, tá? Daqui para frente em química é só pedrada. Acabou a brincadeirinha. É daqui para mais, tá? Isso sem falar da física, mas agora é só, agora a gente entra, agora a gente vai dar aquela sequência nefasta, que é termoquímica, eletroquímica, cinética química, tudo que tem conta, conta, conta. Na outra frente, depois que a gente acabar forças intermoleculares, aí entra a parte de ácido, base, sal, é mais tranquilinha. Mas vai ter essa frente aqui, ela fica bem pesada mesmo. Deixa eu ver aqui o outro. Então ficou que alternativa, gente? Caju, C. Você, C. Questão 7. Eu vou apagar aqui, tá? Isso aqui já é o ápice da dificuldade, tá, do assunto. Vai ser difícil você encontrar alguma coisa mais complexa que isso aqui. Agora, eu quero fazer um comentário aqui, daqueles meio de jogar a coisa na cara de vocês. O que tem de dificuldade nessa questão não é a teoria, não pode ser a teoria. Porque a teoria é isso aqui, ó. A teoria é isso. O problema dessa questão é que ela mistura outras coisas. Então, isso torna, às vezes, a questão mais difícil, tá? Por isso que eu falei para vocês que titulação é um assunto que vale a pena você pular mesmo na prova. Percebeu que a questão é de titulação, começou a fazer reação, pula. Porque na melhor das hipóteses, se você conseguir fazer a questão, ela vai dar esse trabalho todo, né? E é uma questão de TRI alta. Veja só, né? Quanto tempo você demoraria fazendo uma questão dessa na prova? E imagina quanto tempo quantas questões você gastaria gastando esse tempo para fazer, né? Então, vale a pena abrir mão de uma questão dessa mesmo, de fato. Não é uma coisa de todo errado. Questão 7. Texto. Chama-se titulação a operação de laboratório realizada com a finalidade de determinar a concentração de uma substância numa determinada solução por meio do uso de uma solução de concentração conhecida. Ele está meio que resumindo a história, né? Para tanto, adiciona-se uma solução padrão, gota a gota, a uma solução problema, que é a solução que tem a concentração, né? Até o término da reação, evidenciada, por exemplo, por uma substância indicadora. Uma estudante realizou uma titulação ácido-base típica, titulando 25 ml de uma solução de CaOH2 e gastando 20 ml de uma solução de ácido nítrico, HNO3, na concentração de 0,1. Aí ele fez o desenho aqui. Utilizando-se os dados do texto, apresente a equação da reação e calcule a concentração da base. Então, peraí, vamos anotar as coisas que ele falou aqui. Ele fez uma titulação ácido-base. Então, por aqui eu já entendo que ele quis reagir o ácido com a base para tentar descobrir a concentração de um deles. O ácido que ele usou, pessoal, foi o ácido nítrico e a base, foi o hidróxido de cálcio. Da câmera bichou. Peraí, pera. Voltou? Peraí. Acho que agora voltou. Agora voltou. Estou enxergando muito bem. Tá, o que eu sei sobre as coisas?
Do ácido, eu sei coisas. Da base, eu sei uma só. Da base, ele falou pra gente que ele gastou 25 ml da base. Do ácido, ele gastou 20. A concentração do ácido é 0,10. Então, C ácido é 0,10 mol por litro. Fechou? Tá, vamos primeiro montar a reação química, então, que ele pediu, né? Vai ficar HNO3, CaOH2. Tá, agora vamos juntos, vai. Porque também a hora que a gente for aprender isso lá na outra parte, vocês já vão estar sabendo. Ó, a minha base, ela tem duas hidroxilas. Então, cada vez que ela reage, ela solta duas hidroxilas. Tá, se ela solta duas hidroxilas, para você reagir uma molécula dessa, você vai precisar de dois hidrogênios. Necessariamente dois hidrogênios. Um para cada hidroxila. Como o meu ácido não tem dois hidrogênios, eu vou ter que acertar a estequiometria aqui. Eu vou colocar dois aqui, ó, pessoal. 2 e 1. Tá? Desculpa. Como que fica deixa eu fazer um comentário. Se a gente não tivesse preocupado em escrever a equação, porque ele pediu para a gente escrever, eu nem precisava terminar a reação, gente. Se você descobriu isso aqui é a coisa mais importante para você conseguir fazer o cálculo, tá? Como ele pediu a reação inteira, eu vou escrever. Ele forma duas águas, tá bem? Duas águas? Duas águas. E o sal, hein? O sal, ó. O cálcio com o nitrato, eu vou formar isso aqui, ó. Oh, meu Deus. Ó. PIN. Nitrato de cálcio. Espera, deixa eu ficar um pouquinho. Ela volta, né? Olha, filha da puta. Ela é muito ligeira, essa câmera. Não é aquela sonsa que tava lá no outro Pense, não, né? Aquela lá é muito sonsa, gente do céu, aquela câmera. Essa daqui é muito mais ligeirona. Tá, e agora, o que que eu faço com esse monte de números? Como eu quero descobrir a concentração da base, eu tenho que fazer uma regra de 3. Ácido-base. Então, olha só. 2 mols de HNO3 estão para 1 mol de CaOH2. Aqui, ó. Assim como N base e N ácido. Assim como N do ácido está para N da base. Ao multiplicarmos em cruz, a gente descobre a proporção. Vai ficar 1 N ácido, ó. 1 N ácido está para 2 N base. Vou escrever aqui, ó. É isso, né? É. N ácido igual a 2 vezes N base. Beleza? E aí, o que que eu faço? Eu pego essa equaçãozinha aqui, ó, e abro ela. Abro. No lugar do número de mols, você põe CV. Nesse caso, vale a pena eu fazer essa abertura de CV, por quê? Porque eu quero a concentração. Então, eu escrevo assim, ó, no lugar do N do ácido, vem C ácido vezes V ácido igual a 2 vezes C base vezes V base. Lá.
Aí eu fico com a incógnita que eu quero. Então vai ficar concentração do ácido, 10 a menos 1, vezes 20, igual 2 vezes C base, vezes V base, 25. Olha lá. Vai ficar 2 dividido por 50, gente. Dá uma olhadinha aí. 2 dividido por 50. Nossa. Quanto dá aí? 0,04. Isso. Então, tá? Esse é um pouquinho mais fácil que o outro, porque não tem toda aquela parte de interpretação do texto. Ele, digamos assim, ele já fez a pergunta mais direta, né? Ó, te dei aqui um ácido, desculpa, te dei aqui um ácido, calcule a base, tá? Quando a questão é assim, sem muito, como dizia minha avó, sem muito rebosteio, tá aí. Você pode ir do outro lado ali. Isso, obrigada. E pá de Camila. Tudo bom, Cami? Você tá bem? Ainda tô Saudade com a tosse doente aqui, tudo bem. do cachorro? O que que é? Tá com asma? Bronquite? Não sei, vou descobrir amanhã o que que é. Ah, você não foi no médico ainda. Não, eu fui, só que aí eu fiz os exames, aí amanhã ela vai falar o que que é. Melhora, tá? Obrigada. Tudo bem? Vamos continuar? Gente, agora a gente vai para a parte de encerramento de soluções. É uma parte bem, bem importante, tá? Essa parte ela é importante não porque ela caia diretamente no vestibular, mas porque ela vai trazer conceitos que serão importantes. Esse conteúdo aqui. Ele está dentro do contexto das soluções, mas ele está no livro teórico, tá? Não precisa acompanhar pelo livro teórico, não. Eu vou fazer tudo no caderno mesmo, tá? O tema do assunto é propriedades coligativas. Propriedades coligativas. Aqui. Ah, se você já ouviu falar de propriedades... Bom, eu acho que tem um tema que todo mundo ouviu falar, mas que talvez não nem relacione que esse tema é um tema da química. Quando a gente estuda, por exemplo, células vegetais, lá na biologia, sobretudo nas células vegetais, a gente ouve falar de um fenômeno chamado osmose, que é um fenômeno que não é exclusivo de célula vegetal, na verdade é um processo muito mais amplo. Vocês lembram mais ou menos o que era esse fenômeno chamado osmose? O que é isso? É um movimento de solvente que a gente consegue observar quando duas soluções estão em contato. Quando você aproxima duas soluções e coloca uma espécie de um anteparo no meio, dependendo da porosidade desse anteparo, a gente consegue de maneira passiva observar a água passando de uma solução para outra. Esse movimento de solvente de uma solução para outra é super importante dentro do contexto da biologia. E ele é um efeito coligativo. Então, se você já ouviu falar de pressão osmótica, de osmose, você já ouviu falar. Tá, mas o que significa efeito coligativo? Primeiro eu preciso começar lembrando vocês que isso aqui é uma propriedade, isso aqui é uma coisa que está dentro de soluções. Então pense o seguinte: toda solução tem um solvente, não tem? Um solvente. Então vamos, antes da gente pensar na solução, vamos pensar no solvente puro. Um solvente, pessoal, ele tem uma série de propriedades, propriedades físicas e químicas. Por exemplo, o solvente puro ele tem uma densidade. O solvente puro tem uma volatilidade. O solvente puro
tem um ponto de fusão, o solvente puro tem um ponto de ebulição. Isso só para citar algumas propriedades, tá? Que são as que mais interessam para a gente aqui. Por mais que essas propriedades sejam diferentes, né, volatilidade, ponto de ebulição, ponto de fusão e densidade, elas têm relação com uma coisa que acontece dentro do solvente. Isso aqui são propriedades que eu meço no laboratório, ou seja, são propriedades macroscópicas. Eu vejo, eu meço o ponto de ebulição, eu meço a volatilidade, eu meço. Entretanto, essas medidas, elas são reflexos de uma coisa que acontece lá dentro do solvente. No solvente existem no solvente interações moleculares. E são de várias naturezas. Você tem interação molecular forte, interação molecular fraca, né? Quando a gente fala em interação molecular, geralmente a gente pensa na mais famosa, que é a ponte de hidrogênio, tá? E essas interações moleculares são responsáveis por essas propriedades. Por exemplo, né, vamos refletir um pouquinho sobre isso. O que as interações moleculares têm a ver, por exemplo, com volatilidade do composto? A volatilidade, de maneira mais simplificada, né, é a tendência do corpo do líquido se tornar vapor. A gente sabe que para o líquido se tornar vapor, as moléculas do líquido precisam se desvencilhar das interações moleculares. Só que se essas interações moleculares forem mais fortes ou mais fracas, isso vai determinar significativamente a facilidade do líquido de evaporar. Então, por exemplo, aqueles líquidos que a gente diz que são voláteis, eles têm essa volatilidade por conta das interações moleculares que são mais fracas. Já substâncias que têm menos volatilidade, né, a gente pode citar o caso da água, por exemplo, que a água tem uma volatilidade bem baixa, por ser um líquido, né? Já são líquidos que têm interações moleculares mais fortes. Então, essas interações, e aí começa a vir a palavra, elas exercem um efeito coligativo entre moléculas. O que significa coligar? Se juntar. A gente ouve muito falar em coligação quando tem época de eleição, os partidos se unem. Coligar significa juntar. As forças intermoleculares, elas dão coesão para a matéria. Se não existissem forças intermoleculares, não existiria líquido, porque não haveria nenhum tipo de interação capaz de fazer as moléculas ficarem próximas. Tá? Essas interações elas são importantes, por quê? Por conta dos estados sólido e líquido. Tá? Beleza até aqui? Fala, Gu. Na verdade, assim, todo líquido tem uma volatilidade intrínseca. Ele evapora mais fácil por causa da volatilidade. Tá? Inclusive, não fazendo propaganda do meu TikTok, mas hoje vai ter um vídeo sobre isso no TikTok. Tá? Sério, sério. Gente, meu TikTok não é de dancinha, não, tá? É de conteúdo. Hoje tem um vídeo sobre isso. Daqui a pouco eu vou postar ele. Eu fiquei 4 horas montando esse maldito vídeo, gente. Nunca mais faço isso. Para 1 minuto e meio. 4 horas. Desde fazer o roteiro, filmar e editar, né? Eu faço tudo, né? Não tinha nada a fazer ontem, então vambora. Mas é sério, o vídeo de hoje fala sobre isso, tá? Tá, mas o que aconteceria, por exemplo, se eu tacar um negócio dentro do solvente? Porque aí é que começa a história. Tá, o solvente tem isso aqui, tá tudo bem, beleza. Mas agora eu quero pegar um solvente e jogar uma coisa lá dentro. Vamos imaginar que eu estou jogando, por exemplo, um sal, ou açúcar, X. As partículas vão se dissolver. E aí começa o efeito coligativo. Por quê? Lembra quando a gente discutiu ligação iônica? Que eu falei que quando um soluto vai para a água, as moléculas de água envolvem os íons?
Olha o que acontece então. Imagina que você pegue um solvente, eu vou pegar o solvente mais famoso, que é o NaCl. Põe na água e ele dissocia. Vamos ver se vocês lembram disso, gente. Como se chama o fenômeno no qual as moléculas de água envolvem os íons, fazendo com que a substância dissocie? Tem um nome para isso. É uma palavra só. Não? Não? Solvatação. Solvatação. O que que a solvatação faz? Ela faz com que as moléculas de água comecem a ficar próximas dos íons. Vocês lembram que a solvatação acontece por conta de uma força intermolecular? No caso da água com os íons, tem um nome. Como que se chama? Molecular. Ela se chama força íon dipolo. Íon dipolo. Então vamos lá, de novo. Era uma vez um solvente puro. Este solvente puro tinha suas moléculas unidas por interações moleculares. Essas moléculas que estavam unidas por interações moleculares tinham uma certa volatilidade, tinham uma certa densidade, tinham um conjunto de propriedades. Até que um dia, um bruxo malvado resolve colocar um soluto no solvente. A partir deste momento, o solvente nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque agora o solvente, que já tinha interações moleculares, ganhou interações moleculares extras. Imagine, por exemplo, as moléculas de água lá no estado puro, bonitinhas, só interagindo por ponte de hidrogênio. De repente você põe um sal lá dentro. Agora essas moléculas de água, além das pontes de hidrogênio que estão fazendo, começam a interagir por íon dipolo. O que no final das contas faz com que ocorra um aumento de interação molecular. Então, ó, devido ao aumento de interações moleculares, devido ao aumento de interações moleculares, as propriedades do solvente são alteradas. Do solvente serão alteradas. Vocês perceberam que isso aqui é muito mais físico-química do que estequiometria, né? Aqui a gente não está trabalhando com conta, não. Aqui é um conteúdo mais de conceito. A gente está analisando propriedades das soluções. Até aqui a gente ficou muito aquela coisa de, eu quero calcular a concentração, eu quero diluir e tal. Agora a gente está olhando para a solução de uma forma um pouco mais qualitativa, tentando entender o que que acontece lá dentro, tá? Então, vamos retomar aqui. Devido ao aumento das interações moleculares, aumento por quê? Porque agora tem soluto lá dentro. Tem soluto lá dentro. As propriedades do solvente serão alteradas. Professor, que propriedades? Todas essas. E mais outras, tá? Qualquer propriedade que o solvente tenha, pessoal, vai mudar. Por exemplo, densidade da água não é igual à densidade da água com sal. Ponto de fusão da água não é o mesmo que ponto de fusão de água com sal. É disso que nós estamos falando. E essas alterações, elas são chamadas de efeitos coligativos. As alterações previstas, as alterações previstas
são chamadas de efeitos coligativos. São chamadas de efeitos coligativos. Tá aí. Eu vou colocar os nomes dos efeitos coligativos para vocês, que aí talvez alguns de vocês já lembrem eles, tá? A gente estuda, para efeito de vestibular, né? 4 efeitos coligativos. 4, tá? O primeiro efeito é chamado de efeito tonoscópico. E é o mais difícil de entender. Tonoscópico. Se eu tivesse que traduzir isso de uma forma muito rápida para a pessoa entender o que significa efeito tonoscópico, eu diria que é a perda de volatilidade. Perda de volatilidade. Não é isso não está muito correto isso que eu estou falando, tá? Eu só estou colocando para inserir o contexto da coisa. Sabe por que que não está muito correto, gente? Porque é o seguinte, volatilidade é uma palavra subjetiva. Ah, fulano é volátil, Beltrano é volátil, Ciclano é volátil. A gente vai ter que, para poder medir essa birosca, a gente vai ter que criar uma medida de volatilidade. Tá, mas fulano é volátil quanto? O álcool é volátil quanto? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas de maneira geral, o líquido fica menos volátil, ou seja, fica mais difícil dele evaporar, tá bom? Aliás, deixa eu comentar uma coisa muito interessante sobre isso aqui. Isso aqui tem relação direta com possíveis problemas ambientais. Olha só o que os químicos estão falando sobre essa questão da perda de volatilidade. O mar é uma solução salina. Por ser uma solução salina, ele não é tão volátil. Então a água evapora, o sol evapora a água sobe, evapora, vira chuva, e você tem o ciclo da água, que é super importante para o planeta. Agora imaginem se porventura as calotas polares, um belo dia, começarem a derreter. Não que isso já esteja acontecendo, mas vamos imaginar que o gelo dos polos derreta. Não sei se vocês sabem que o gelo dos polos é água doce, sem sal. A água do gelo é potável. Inclusive, cara, eu vi uma coisa que eu fiquei chocado. Um restaurante, não sei exatamente aonde, se é na Holanda ou na Suíça, ele compra gelo dos polos para revender para os seus clientes no uísque. Os caras compram o gelo do Polo Norte, tem uma indústria que extrai o gelo e eles vendem o gelo como se é um gelo puro. Nossa, achei assim a co- a- o excremento do capitalismo. Mas, enfim, voltando à história do meio ambiente. Imagina se as calotas polares derretem. Bom, se as calotas polares derreterem, aquela quantidade de água doce vai para o mar. O que que aconteceria com a concentração da água do mar? Diminui. A água sofreria uma diluição. Essa diluição vai tornar a água do mar menos concentrada, portanto, mais volátil. Se a água está mais volátil, ela evapora mais. Se ela evapora mais, chove mais. Se chove mais, você tem um desequilíbrio no ciclo da água. Esse é um dos problemas do derretimento das calotas polares. Tá? Eu diria que esse problema ele é mais sério do que a elevação dos oceanos. Por quê? Porque a elevação dos oceanos você ainda tem como controlar. Você vai recuando, o oceano vai vindo, e você vai simplesmente desmatando áreas e vai fazendo as coisas. Não que seja bom, né? Mas isso aqui é um problema que pode alterar regime de chuva. Fica atento com esse tipo de link, tá? Problema ambiental com concentração de água, tá? Mas, enfim, depois a gente fala mais sobre isso. Tem outro efeito, que é o efeito ebulioscópico. Efeito ebulioscópico. Cópico. Gente, o efeito ebulioscópico, como o próprio nome está dizendo, tem alguma coisa a ver com o ponto de ebulição da água, né? E por que que esse efeito ele é bem tranquilo de você entender? Porque, de uma certa maneira, ele está ligado com o primeiro. O que que acontece com um líquido quando ele perde volatilidade? Ele fica menos volátil.
Se ele ficar menos difícil, se ele ficar mais difícil de evaporar, ele também vai ficar mais difícil de ferver. Então, o ponto de ebulição muda. O ponto de ebulição muda. Você tem um aumento do ponto de ebulição. Tá? Uma vez que você tem esse aumento, uma vez que você tenha a presença do soluto lá dentro, você tem um aumento de interações moleculares, o líquido fica mais difícil para evaporar, óbvio, e se ele ficar mais difícil para evaporar, ele também fica mais difícil para ferver. Então, esses dois efeitos estão meio que caminhando juntos. Outra coisa que acontece com o líquido, que também é muito estranho, é o efeito crioscópico. Efeito crioscópico. Diminuição do ponto de congelamento. Diminuição do ponto de congelamento. Não sei se fica claro o que o efeito coligativo está fazendo. O efeito coligativo, essa presença do soluto, ela está fazendo com que as moléculas do solvente fiquem mais presas no estado líquido. Você precisa, para ferver, esquentar mais e para congelar, esfriar mais. Então, a presença do soluto faz com que o solvente, entre aspas, queira ficar no estado líquido. Fica mais difícil de ferver, fica mais difícil de congelar. Então, para você ver como essa porcaria faz um efeito de manter as forças intermoleculares ali na integridade, tá? Beleza? E aí você tem um quarto efeito, que é o efeito osmótico, que é o efeito da pressão osmótica. Efeito osmótico, que tem a ver com um fenômeno chamado pressão osmótica. Pressão osmótica. A gente vai descrever um por um, tá, gente? Um efeito de cada vez, assim, tentando relacionar todos eles com as interações moleculares. Tá? Mas, assim, já de antemão falando, quais são os mais importantes? O primeiro e o quarto efeitos. São os que mais caem em vestibular. Tá? Tanto o primeiro como o quarto aqui. Essa coisa de ponto de ebulição e ponto de congelamento é verdade, acontece também, mas não se cobra muito. Tá? Ô, Dan, o que que tá escrito no segundo efeito que não deu para entender? Deixa eu ver. Aonde? O segundo efeito O primeiro, é efeito o primeiro. Aham. tonoscópico. É o primeiro que você quer? Não, o segundo. Segundo, ebulioscópico. Tá, obrigada. Nada. E esse nariz vermelho aí? Tá gripada, né? O que vocês querem agora? Café! Quero café! Vamos embora, café. A gente volta em 30 minutos, tá? Ai! Ô, gente, eu não sei se tem comida aí, tá? Não tenho certeza. Há uma possibilidade de termos. Se a Ana foi comprar, né? Ai, eu tô com uma dor no joelho hoje.